Estamos de volta. Programa Debates e Opiniões aqui pelo www.radiosantosabel.com.br. Nosso abraço aí, eu estava dando o meu cumprimento, Evaldo Ocana. Valeu, Evaldo, pela sintonia. Felipe Silva, Passo Fundo. Isso aí, meu camarada Felipe Silva, lá de Passo Fundo. E o Vanildo Bispo de Jesus também dá o seu bom dia. Todo mundo ligado aí na nossa live. Gente, assim, ó, como a nossa internet é de baixa potência, tem alguns cortezinhos aí, tá? Mas a gente vai estar fazendo a edição aí desse programa. Também você vai poder rever lá na página do Debates, programa Debates e Opiniões. Então você tem 3 ferramentas aí para nos acompanhar. Falando em democracia, em defesa da democracia, a vereadora de Porto Alegre, Sofia Cavedon, se socorre aí também das redes sociais para denunciar esse ataque à democracia que está acontecendo na nossa capital. Está acontecendo em todo o Brasil, mas para a gente fazer um relato mais local, mais próximo, para a gente perceber que do nosso lado as coisas também estão acontecendo. Então é fundamental que a gente tenha essa compreensão aí. E aí diz a vereadora: por favor, respeitem a democracia, em especial na universidade de formação de jovens democráticos. Vamos respeitar as cotas, que é uma grande conquista neste país do povo negro. A reitoria da URGS foi ocupada nessa noite de quarta-feira 7 por estudantes ligados ao movimento negro, em protesto contra as mudanças na política de cotas implementada no início do ano pela universidade. Então vocês perceberam, aquilo que eu estava falando é a realidade. As coisas são dificultadas até serem exterminadas, né? As cotas foi uma conquista do povo negro, né? É uma política afirmativa e está sendo detonada aí pelo atual governo de Fernando Henrique Cardoso. Vamos ouvir o que a vereadora tem para nos dizer. Reitoria da URGS, preocupação para transparência nas cotas raciais. É inadmissível que a gente esteja aqui intermediando um diálogo que tem que acontecer da reitoria com os seus estudantes. Não é possível que a universidade apele para a brigada militar e para a força em relação aos seus estudantes. E eu estou aqui fazendo um apelo para o reitor, para a reitora adjunta, que acolha os estudantes, que discuta a sua pauta, a sua reivindicação em relação às cotas raciais e, por favor, respeite a democracia desse país, em especial na universidade, um lugar de formação de jovens democráticos e não para aprenderem que ainda há autoritarismo nesse país. Vamos respeitar as cotas, que é uma grande conquista do povo negro. Essa foi a vereadora de Porto Alegre denunciando aí o desrespeito à política de cotas, né? O desrespeito, a falta de transparência, né? Vão dizer uns e outros: mas estão mentindo que são negros para poder entrar. Tem formas e formas de fazer essa fiscalização, tá? E o debate é amplo, e porque a lei é clara, diz que tem que ter origem, tem que ter descendência, tá? E há muita miscigenação aqui no Brasil há séculos, desde a escravidão, que essa miscigenação acontece. Então nós temos um povo com ampla maioria de mestiços e, infelizmente, as pessoas descendentes de africanos são as mais pobres, as mais miseráveis, as que menos direitos têm acesso a direitos fundamentais. Então, a política afirmativa é uma política que deve ser entendida e atendida. Outra notícia
Rosa arquiva inquérito contra José Serra na Lava Jato. É notícia, gente. O que eu vou fazer se é notícia? Se eu noticio uma justiça que é parcial. Você ouviu algum inquérito contra algum petista ser arquivado por esse judiciário? Não ouviu e não vai ouvir. E não vai ouvir. Vou de novo. Rosa arquiva inquérito contra José Serra na Lava Jato. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, STF, extinguiu a punibilidade do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, e decretou o arquivamento de um inquérito contra o tucano no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão foi tomada nessa quinta, dia 8. Serra estava sob investigação por suposta prática de caixa 2, falsidade ideológica eleitoral por violação do artigo 350 do Código Eleitoral. Rosa acolheu manifestação da Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge, que reconheceu a prescrição do ilícito atribuído a Serra. O empresário Joesley Batista, da JBS, declarou que fez doações não contabilizadas por meio de contratos simulados com empresas que teriam sido indicadas pelo tucano na época da campanha presidencial de 2010. Então, é uma dupla, né? A Rosa e a Raquel fazem o meio de campo, prescrevem a denúncia e arquivam. Arquiva-se. Simplesmente arquiva-se. O cara continua o mais honesto dos políticos brasileiros, sem ter sido molestado uma única vez. Tá? Em sua decisão, a ministra destacou que o delito em questão possui apenamento de reclusão, se o documento é público, e reclusão até 3 anos, se o documento é particular. Rosa observou que prestação de contas da campanha eleitoral possui natureza de documento público. A ministra salientou que, neste caso, a prescrição ocorreria em 12 anos. Como o senador tem mais de 70, a prescrição tem prazo reduzido pela metade. Tudo ajuda o infrator. Tudo ajuda o infrator, e aí as justificativas para abafar, né, abafa o caso, elas estão dadas com a maior cara de pau. Com a maior cara de pau, esta gente deixa impune os verdadeiros bandidos da nação. Outro impune. Azeredo, do mensalão tucano, tem pena diminuída por segunda instância e fica solto. Enquanto Lula teve pena aumentada em julgamento 4 vezes mais rápido e determinada a prisão o quanto antes, o ex-governador tucano aguarda em liberdade, teve a pena diminuída e poderá pedir a prescrição em setembro desse ano. Se o Tribunal Regional da 4ª Região, TRF4, decidiu por aumentar a pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e prendê-lo assim que terminados os recursos na corte, para o ex-governador tucano Eduardo Azeredo, a segunda instância de Minas Gerais diminuiu o tempo de prisão e permitiu que ele respondesse ao processo em liberdade até as últimas instâncias. E, como disse, vai ser prescrito em setembro deste ano. Então, há uma partidarização da justiça brasileira, aonde os tribunais são contra o Lula e o PT. Não sendo do PT e o Lula, está livre, pode roubar o que quiser. Já tinha dito isto aqui nesse microfone e repito, nós temos uma justiça partidária, tendenciosa, e partidarismo e tendência
tem nome, é fascismo, é nazismo. Isso são práticas desses sistemas e de pessoas que pensam desta forma. Isso tem que ser dito o quanto antes e as pessoas têm que se atentar desse tipo de coisa. Vamos para mais apoiadores e já voltamos.